O técnico Dorival Júnior manda bem em estreias? Afinal, como foram as estreias do treinador ao longo da sua carreira que começou lá em 2002? Para você que está chegando agora no canal Futebol de Dados, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gustavo, sou jornalista, sou apaixonado por futebol, por informação e, evidentemente, por dados. E no vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre esse retrospecto histórico do Dorival Júnior em estreias. E por que eu estou falando sobre isso? Porque neste sábado, às 4 da tarde, Dorival vai estrear pela seleção brasileira contra a Inglaterra em Wembley. E antes de eu trazer esses dados sobre a trajetória histórica do Dorival Júnior em estreias, eu queria pedir uma moral para você, pedir para você curtir esse vídeo, comentar, enviar para um amigo, para uma amiga e, claro, se inscrever no canal Futebol de Dados e ter acesso a conteúdos exclusivos que você vai encontrar só aqui. Agora vamos aos dados do Dorival Júnior em estreias como técnico ao longo da sua carreira. Eu trouxe uma cola aqui para me ajudar porque o Dorival passou por um grande número de clubes, afinal, são 22 anos de carreira, então são muitos dados e para decorar tudo isso aqui não é fácil. Então vamos lá, o Dorival Júnior treinou 20 clubes ao longo da sua carreira. Desses clubes, alguns ele treinou mais de uma vez. A exemplo do Flamengo, que ele passou 3 vezes. O São Paulo ele treinou 2 vezes. O Vasco ele treinou 2 vezes. Se eu não me engano, o Santos também ele treinou 2 vezes. Nessa pesquisa, eu contabilizo apenas a primeira passagem por cada um desses clubes. Então, se a gente for levar por esse caminho, o Dorival teve 20 estreias. Dessas estreias, ele ganhou 10 partidas, ele empatou 5 e ele perdeu apenas 3 vezes. Gente, só uma observação importante aqui. No processo de edição desse vídeo, eu percebi que eu tinha esquecido de atualizar os dados completos das estreias do técnico Dorival Júnior ao longo da carreira. O que acontece? 2 resultados eu não estava encontrando de jeito nenhum em nenhuma fonte disponível na internet. Então eu precisei fazer uma apuração jornalística. Eu entrei em contato com os clubes envolvidos e eles mandaram os dados, mas eu acabei esquecendo de atualizar na planilha. Então eu vou passar aqui os dados corretos. Dorival Júnior teve 20 estreias até então. Das 20, ele venceu 11 partidas, empatou 6 e perdeu 3 vezes. Ou seja, o Dorival Júnior manda bem em estreias. Agora vamos recapitular como foram essas estreias? Tudo começou em 2002, primeiro clube do Dorival como treinador, que foi a Ferroviária. A Ferroviária estreou contra o Palmeiras B pela Série A3 do Campeonato Paulista e perdeu por 3-2. Um ano depois, em 2003, Dorival assume o Figueirense e encara o Fluminense em casa, empatando o jogo em 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. A próxima estreia do Dorival foi em 2004 no Fortaleza. Ele ganhou do Uniclinic pelo Campeonato Cearense. O placar final foi 2-1. Queria agradecer aqui a assessoria de imprensa do Fortaleza que me passou essa informação. Busquei em diversos sites, matérias jornalísticas, não tinha encontrado esse jogo e gentilmente a assessoria de imprensa do Fortaleza ela passou esse dado. Um ano depois, em 2005, no Criciúma, Dorival estreou contra o Anapolina de Goiás. E ele venceu o jogo por 3-2, Série B do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, o Dorival ele se transfere para o Juventude e na estreia ele vence o Brasiliense. Em 2006, Dorival Júnior vai para o Sport e na estreia ele vence o Estudantes por 2-0 no Campeonato Pernambucano. Ó, não perde aí o fio da meada, hein? Ainda em 2006, Dorival vai pro Avaí e na Série B ele ganha do Marília por 2-0. Também queria agradecer aqui ao historiador Diamantares, ele é historiador oficial do Avaí, ele me passou aqui a ficha técnica desse jogo que também não encontrei na internet. Ainda em 2006, Dorival Júnior vai pro São Caetano. São Caetano estava brigando ali contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E ele estreia contra o Botafogo no Maracanã. E aí ele perdeu por 2-1. No ano seguinte, 2007, Dorival ele vai pro Cruzeiro e enfrenta o Fluminense no Maracanã também. Placar final, empate 2-2. 2008, Dorival foi pro Curitiba e ganhou na sua estreia pelo placar de 1-0 contra o Irati. Em 2009, Dorival ele vai para o Vasco, ele começa o Campeonato Carioca perdendo para o Americano pelo placar de 2-0. Em 2010, Dorival Júnior vai para o Santos, né, aquele ano mágico com Neymar, Ganso e companhia, e ele começa com uma goleada em cima do Rio Branco, 4-0. Primeira rodada do Paulistão
de 2010. Ainda em 2010, né, Dorival ele teve ali, apesar de ter excelentes resultados com o Santos, ele teve uma discussão, você vai lembrar bem, uma discussão com o Neymar, e essa discussão levou em alguns imbróglios com a diretoria do Santos, e aí ele deixou o Santos, ele foi para o Atlético Mineiro em 2010, e na estreia ele perdeu para o Grêmio no Brasileirão. Em 2011, Dorival foi para o Internacional e ganhou do Botafogo na estreia. Chegando no fim já, hein? 2012, Dorival tem a sua primeira passagem pelo Flamengo e na estreia ele empatou com a Portuguesa pelo placar de 0-0 no Campeonato Brasileiro. 2013, Dorival estreia no rival, Fluminense, e ganha do Náutico por 2-0. Chegamos ao ano de 2014, ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. Dorival estava no Palmeiras, estreou no empate em 1-1 contra o Atlético Paranaense. Em 2017, Dorival assume o São Paulo. São Paulo numa crise danada. Rogério Ceni caiu, perdeu para o Flamengo, perdeu na Sul-Americana. O São Paulo estava na zona de rebaixamento. Dorival assume esse desafio e na estreia ele empata com o Atlético Goianiense em 2-2. Em 2020, no Atlético Paranaense, Dorival Júnior estreou contra o Racing da Argentina no empate em 2-2 e um torneio de pré-temporada no exterior. E por fim, em 2022, Dorival Júnior estreia no Ceará na vitória por 2-1 na Sul-Americana. Ele enfrentou o Independiente, um time que simplesmente é o que tem mais Libertadores aqui na América do Sul. E é isso! Sábado, às 4 da tarde, Dorival vai ter a sua 21ª estreia, a maior de todas, né? Dirigindo aí a seleção brasileira. E eu queria saber o seu palpite. Ele vai continuar com esse bom aproveitamento na seleção brasileira? Vai estrear bem contra a Inglaterra? Vai empatar ou vai perder? O que você acha? Deixa aqui o seu palpite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!